Olá, mulheres inteligentes, sejam bem-vindas a mais um episódio da série Salvando o Seu Relacionamento com a Numerologia. Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou psicóloga, numeróloga e hoje você vai ver como pode salvar o seu relacionamento usando os 7 segredos numerológicos. E o nosso tema é: a melhor ferramenta para salvar seu relacionamento é justamente a numerologia. Então, nós vamos ver como é que essa ferramenta é tão útil assim para ajudar a você a ter um relacionamento gostoso, tranquilo, sereno, feliz, próspero, tudo isso que a gente quer, mas que nem sempre a gente consegue, não é verdade? Então, aqui você vai realmente entender como, por meio dos números, dos conceitos numerológicos, que eu chamo de segredos, né, você vai poder, então, transformar o seu relacionamento em algo muito mais gostoso, muito mais prazeroso. E antes que a gente comece, eu vou pedir para você e todas as pessoas que chegarem a ter um caderno, a ter caneta, para anotar pontos que são muito importantes, porque hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, sempre a gente pode estar retornando a esse caderninho e ali nós vamos ter sempre algo escrito que vai nos inspirar para aquele dia, para aquele momento. Eu faço isso desde sempre e realmente é algo muito útil. Então eu gosto de começar pedindo isso porque é um favor que vocês podem fazer a si mesmos, né? Tendo um caderninho para poder anotar aquilo que for importante. Peço também que compartilhem essa live com outras pessoas, porque nós precisamos desesperadamente vencer esse drama dos relacionamentos nesse momento da humanidade. Os relacionamentos hoje estão precisando ser transformados, melhorados, para que as pessoas consigam subir para os próximos estágios, né? Então, muito importante isso. E esse é o meu gosto pessoal, de trabalhar para que vocês consigam fazer essa mágica, né, em sua vida, que é transformar o seu relacionamento em algo muito melhor do que tem sido. E também eu peço para deixar seu comentário ou fazer suas perguntas, deixar pergunta aí para mim, porque a gente pode trocar ideias, né? E muitos conceitos podem ser expandidos. E isso é uma bênção, né? Quanto mais a gente pode entender do assunto, melhor é. Porque o segredo é conhecer as melhores maneiras, né, da gente se comportar, porque a gente sabendo a gente pode fazer, né? Então, o esclarecimento importante, né, que eu quero deixar é que essa ferramenta, ela é importante, ela é decisiva na sua vida a dois, né, no relacionamento que você está tendo. Por que essa ferramenta é importante, é decisiva para você que quer melhorar alguma coisa aí, né? Porque ela é uma ferramenta que vai te ajudar a resolver as coisas sem enrolação nenhuma, porque é muito clara, os números são muito óbvios, eles são perfeitos, eles são exatos, né? Então é sem enrolação e sem demora. Por que a gente fala que é sem demora? No caso, quando as pessoas não têm pistas seguras, né, ou orientação segura de como fazer, elas vão batendo a cabeça. Mas quando elas pegam uma orientação numerológica, a orientação é segura. Então, aquele tempo que é gasto com outras terapias que não vão tão direto ao ponto, ou mesmo no ensaio e erro do dia a dia, porque a maioria fica no ensaio e erro, né, do dia a dia. Então, nesse ensaio e erro, acontece que a gente demora muito mais do que se você tiver uma orientação segura. Então, isso é uma das maiores vantagens, né, da gente utilizar a numerologia. Então, se você tem vontade de encontrar um jeito eficiente de resolver, é aqui comigo mesmo.
porque não há nada, como eu já disse, superior à numerologia para que a gente entenda os nossos comportamentos, os comportamentos da outra pessoa e ter a orientação segura de como fazer, né? Então, o resultado disso é que todo dia um pouquinho você vai transformando a sua vida de verdade, não é enrolação. Porque se dá o passo certo, o resultado vem também certo, né? O grande drama das pessoas é não darem esse passo com a certeza que a gente teria que ter, não é? E só que o que acontece? Se a gente se envolve e a gente aprende os segredos, a gente faz os milagres, né? Entre aspas. E você pode fazer esses milagres se comportando como os números indicam. Mas o que acontece é que as pessoas nem sempre têm essa orientação, talvez nem saibam dela, não é? E ficam perdendo muito tempo aí com todas essas coisas que não vão direto ao ponto. Isso eu acho da maior importância e gosto de deixar muito claro, né? Porque no caso, tem gente que usa os números assim de uma forma, como que a gente chama isso? Sabe aquela coisa de ter uma crendice, né? Então, eu dei o exemplo numa das lives passadas com o número 7, que eu vou repetir aqui porque é uma coisa interessante. Então, a pessoa que pega um número com uma crendice, então o 7 é o número da sorte, então vou colocar o 7 no retrato dele, né, para dar sorte para o relacionamento. Só que o 7, ele pede isolamento, e de repente ele vai ficar lá isolado, não vai te dar bola, né? E às vezes pode até, nas reflexões dele, decidir que nem vai continuar. Depois vai falar que a numerologia é enrolação. Não é. E também não é crendice, não é passe de mágica. Não é assim que se usa número para resolver as nossas questões. Então, isso é da maior importância que vocês entendam, né? Quer fazer milagre na sua vida? Vai ter o conhecimento certo, que é o que eu faço aqui quando eu chamo vocês para tratar, né, desses temas aí. Eu tenho tratado de temas variados, né? E é para mostrar que não tem nada de excepcional, né? Não é mágico, a gente não pode ter esse pensamento mágico de que vou usar o 7, a coisa vai ficar boa. Vai sim, mas se fizer aquilo que o número orienta. Não é pegar o número e escrever lá e que vai dar certo. Não é bem assim, né? Então, ter a instrução correta é o ponto-chave. Porque autoconhecimento, que é o que a numerologia nos traz, que é uma ferramenta de autoconhecimento, é a chave para o sucesso nosso. Porque você vai justamente reconhecer aonde que tem um defeitinho na sua pessoa, ou qual que é o defeitinho dele, que você não vai atuar no dele, você vai atuar no seu, que o seu está atraindo dele. O seu defeitinho atrai uma pessoa com esse defeito que ele tem. Então, você não tem que trabalhar nele, você tem que trabalhar em você. Olha a importância dessa ferramenta, né? Então, você pode fazer milagres com toda certeza quando você começar a compreender cada segredo e compreender como utilizar na sua vida. E a numerologia, então, ela vai te mostrar quais são os pilares da realização humana. Cada número representa um desses pilares e cada número tem uma quantidade de atributos dentro dele. Todos esses atributos fazem parte dos pilares básicos para que a gente construa uma vida boa e relacionamentos bons. Ou seja, sem saber que os pilares são esses, como utilizá-los, você vai ficar dando voltinhas, né? E não vai salvar o seu relacionamento. Muito o contrário, vai arranjar mais encrenca, que é o que a gente arranja quando a gente não sabe fazer as coisas direito, né? E mete os pés pelas mãos, e daí vem muito sofrimento em seguida. E nós, gente, não estamos no tempo de ficar perdendo tempo, né? As coisas estão acontecendo muito rapidamente, os relacionamentos cada dia mais desestruturados. Por quê? Porque os pilares básicos estão invertidos e nós precisamos nos alertar, não é?
Então, para você conseguir salvar seu relacionamento, você vai ter que entender esse engano aí, né? É preciso acabar com esse engano, sabe? E não adianta só saber também quais são os pilares, né? Precisa saber como usá-los, não é verdade? Porque uma coisa que eu gosto sempre de falar também é que saber não é fazer. Não basta só saber, tem que fazer, né? Aí só conhecer não vai salvar relacionamento nenhum, porque aquela energia fica aqui em nossa mente e ela fica parada aí e ainda nos traz mais problemas. Então você precisa não só conhecer os números, como também saber aplicar cada atributo de cada número, que são vários. Sem compreender e sem saber aplicar os pilares da felicidade, nenhum relacionamento consegue vingar. Então, por isso que a gente procura, a gente busca, a gente tenta, vai por aqui, vai por ali e dá no mesmo, porque não tem uma consistência, né? Não tem uma estratégia, não tem um plano. E não, com a numerologia você vai ter uma coisa certa, né, para você fazer. Então, o que acontece? Você vai precisar de conhecer e também saber aplicar os segredos. Então, você precisa de ter um método para isso, como eu falo. Porque sem saber como fazer, de onde começar, como começar, vai continuar batendo a cabeça. Gente, é muito chato ficar batendo a cabeça, está na hora da gente parar com isso, né? Porque a gente está perdendo um tempo valioso e também a gente fica tirando conclusões erradas a respeito dos números porque não está sabendo usar direito, né? Na base do, eu acho que é assim, eu acho que não é assim, vai pelo ensaio, como disse, não vai dar certo. Então, meu convite para você é que fique até o final, porque não adianta pegar só um pedacinho aqui do nosso assunto. Precisa ficar até o final, porque tem começo, meio e fim, uma coisa engatilha com a outra. Aí sim, você vai ter uma compreensão muito mais ampliada, né? E anote os pontos que você achar importante, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que fez sentido para o seu momento agora. Anota, não deixa passar e pergunte tudo que você tiver vontade de perguntar. Agora, sabe qual a maior vantagem de entender os números e saber como usá-los? Lembra que os números são os pilares básicos da felicidade? Eu não falei isso agora mesmo? Então, olha que coisa lógica e simples. Você vai parar de bater a cabeça, como eu já disse, né? Porque você está tendo conhecimento básico, a estratégia básica para salvar seu relacionamento, vai saber o que fazer do começo ao fim, porque são 7 segredos que eu menciono, não é, gente? 7 não é conta de mentiroso, não. Todo mundo fala que 7 é conta de mentiroso. Não é. 7 é uma conta muito especial, porque se pensamos, por exemplo, na criação do universo, foram 7 etapas, né? Então, 7 etapas é que dão a construção daquilo que a gente quer conseguir. Então, são 7 passos. Como é que a gente pode fazer um, não fazer o outro? A gente nem imagina qual que é o quinto, já está lá no sexto. Então, não pode ser assim. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma estratégia. E também, o 7 não é sorte à toa. É sim, está ligado com a sorte. Por quê? Como eu já expliquei na outra live. Se você chegou no 7, é porque passou no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Aí você tem sabedoria. Olha que coisa bela, isso é espetacular, né? Então é ter sorte porque você chegou ao 7, porque você sabe como construir algo que você esteja querendo construir, né? Isso é amadurecimento, que é o que falta hoje na humanidade. A humanidade está imatura. A humanidade hoje corresponde à idade adolescente, que é aquele povinho pirracento que quer fazer tudo do jeito que quer, porque quer, mas não faz certo, faz errado, fica batendo a cabeça, né? Está aprendendo? Com certeza, mas se a gente pode ir por um método, né, muito melhor, nós vamos economizar tempo, energia e vamos ter muito mais satisfação.
Então, quais são as vantagens de se usar os conceitos numerológicos? Por que não fazer outra terapia? Porque os números são exatos. Se você entender o significado de cada um e também dos seus atributos, você vai, e se seguir o método direitinho, você vai colher exatamente os frutos, né, daquilo que você semeou. Você plantou e colhe, porque plantou a semente certa. Qual que é a semente certa? A gente precisa saber qual que é, precisa determinar qual que é. E quem é que gasta esse tempo pensando, analisando para ver qual que é o ponto, observando um, observando o outro? Geralmente ninguém faz isso, né? Mas eu não quero aqui desmerecer nenhuma outra terapia, porque todas têm seu valor. Apenas eu hoje uso esta ferramenta porque de todas as minhas pesquisas foi a que me respondeu mais rapidamente e que a que me explicou inteiramente todas as questões da vida humana. Então, muito fácil para usar, né? E a gente vai mais rápido por isso, porque para de bater a cabeça. E outra coisa, é tudo um dia atrás do outro e uma fase atrás da outra, um ciclo, né, com etapas definidas. Assim vai dar certo, óbvio, né? Então não é mágica, é uma coisa construída com sabedoria, né? Se você se dedicar, você colhe. Agora, se não se dedicar, nem as ferramentas vai ser boa. Então, é isso que a gente precisa de compreender, né? Você tem sim acesso a algo espetacular que pode transformar sua vida tão logo você compreenda e já comece a aplicar, não é? E aí você vai ter um processo consistente, né? Não tem erro, é pegar ou largar. Por isso que eu gosto de estar passando essas informações para que vocês consigam fazer uma escolha consciente, né? Procure informações sobre todas as terapias que vocês tiverem afinidade, que chamarem sua atenção, e estude cada um e faça a sua escolha. Aquele dia eu falei de colocar o número 7 no retrato, até comentei isso também no começo, né? Que é um jeito errado e atrapalhado de usar um número e não vai ter o resultado que quer, não, né? Aí tem um outro exemplo muito interessante, que entrou o número 5 na vida de uma cliente. Por que entrou? Porque o número, ele é energia. Então, tem dia que você amanhece com desejo de sair passeando, de fazer algo diferente. Então, o número 5 chegou lá na sua vida. E esse número pode estar na sua vida por um tempo maior, né? E nesse tempo, durante esse tempo que o 5 permaneceu na sua vida, você vai estar com uma energia de transformação, de realizar experiências, não é? Então, esse número chegou na vida da pessoa e ela compreendeu inteiramente, ela reconheceu imediatamente, porque ela sentiu essas coisas que eu estou falando. E ela estava desesperada. Por quê? Porque estava agarrada lá num relacionamento que não estava muito bom e ela com necessidade de expansão e ele tolhendo, né? E aí como que fica, não é? Mas só que, então veio a energia, ela sentiu necessidade de liberdade, de viajar, de passear, de conhecer outras pessoas. Não digo que ia deixar o companheiro para ter outros, não é isso, é necessidade de conhecer gente, ter outras experiências, né? Mas ela então estava num relacionamento que a cerceava. E foi um grande sofrimento. Por quê? Ela então ficou cerceada, não aproveitou a energia da liberdade que veio para ela, que ela poderia se expandir, conhecer gente nova, realizar muitas experiências, ficar feliz e voltar para esse relacionamento muito feliz, vibrando, né? Mas não. Ela ficou submissa e reprimiu essa energia. É óbvio que ali na frente adoece, né? É óbvio que ali na frente o relacionamento vai ter uma encrenca. Então, olha que coisa, a pessoa realmente, ela entrou num processo de estresse e ficou assim, sabe, as pessoas desanimadas, mas o desânimo dela não era bem uma depressão, não.
era falta de nutrientes. Por quê? Se tem uma energia de liberdade, você não usa aquela energia, você não se expande, o seu organismo entrando em estresse, ele consome muitos nutrientes e a pessoa fica em carência. Quem é que sabe disso? Né? Quase ninguém sabe disso, os estudiosos sabem. Então a pessoa chegou a ficar nesse estado e chegou a ficar anêmica, né? Então, olha, por que eu estou dizendo? Para mostrar como que é a questão de um número e como que é a aplicação dele, né? Quando chega o número, você entende os atributos que ele tem e você faz, você se sente bem, você se sente realizado, você se sente feliz. E quem é que não quer ter uma pessoa do lado contente, realizada, satisfeita, né? Então, a obrigação primeira de cada ser humano é aprender a usar a seu favor a energia que está chegando para si. Ah, mas ele me tolhe, ele me bitola. Ah, tá. Então, eu tenho um desafio que é qual número que eu vou usar para saber levar essa pessoa para que essa pessoa exiba um comportamento diferente. Mas eu vou transformar a pessoa? Não, eu vou transformar a mim. Qual o número que eu vou usar que me capacita para conquistar daquela pessoa uma outra atitude? Porque essa atitude é conquistada. Não precisou de ficar lá brigando, batendo na cabeça da pessoa, nada, nada, nada. Eu mudo, a pessoa muda em consequência. Porque há uma congruência na vida, né? A energia vai, a energia volta, conforme ela vai, conforme ela vem. Então, eu tenho que saber o que emitir. Então, assim, fica fácil para entender, né? Teve um outro exemplo, né? Uma cliente que, assim, o marido, ele não tinha... Ele estava numa fase que não estava muito bem financeiramente, tinha fracassado lá nos seus negócios. E ela, assim, insegura naturalmente, amolada, e ela ficava criticando ele, que ele estava fazendo errado, e não dava apoio, né, condenava. Ai, o coitado, coloque-se no lugar, já está fracassado, já viu que as coisas estão difíceis, ainda a pessoa que está do seu lado, que deveria te incentivar, te dar apoio, fica te criticando e te condenando, né? Como que isso ficou? Ficou insuportável, né? Aí, bom, aí eu fui instruindo, né? Que não era bem por aí, que ela fizesse de outra forma, que ela tocasse no assunto sob outro prisma. Quer ver? Se ele tinha um negócio, ele estava se esforçando. Bem ou mal, ele estava se esforçando. Ele se envolvia com aquilo. E por alguma técnica errada, alguma estratégia errada, algum erro de negócio, né, a gente não vai saber exatamente porque isso não foi revelado. O fato é que se ela tivesse indo valorizando o esforço que ele teve, né, o empenho em trabalhar com aquilo, e que ela via que aqueles passos ele tinha dado certo, mas que aqueles outros passos, será que não poderia fazer diferente? O que ele achava? É uma outra forma de lidar das situações, né? Então, o que aconteceu, né? Ela começou a refletir comigo, né, sobre essas possibilidades e começou a aplicar. Então, dia a dia, ela começou a chegar, assim, sem aquela coisa de acusar, sem o tom da meritíssima, né? E começou a reconhecer, então, os valores dele, a reconhecer os passos que ele tinha dado que foram positivos, que afinal ele não estava inerte, apenas era uma questão de ter tido alguma estratégia errada, o próprio produto poderia não ser o ideal para ele, enfim, quantas coisas, né? Aí acontece então que ela positivou a comunicação. Ela seguiu a orientação, ela entrou num segredo numerológico aí que é de positivar a comunicação e seguiu a instrução, né? Então, quando a gente faz a coisa certa, verificou onde que estava errando
e mudou a estratégia, começou a ter resultado. Ele foi ficando mais relaxado, mais à vontade. E dali para frente, outras coisas já começaram, então, a acontecer. Porque é um fermento na massa. Aí começou a situação a ser fermentada para um outro rumo. Nossa, é tão bom isso, né? A gente vê. Então, o fato dela ter acatado a orientação de melhorar a comunicação trouxe para ela como resultado um aumento na qualidade do diálogo. E tendo tido um aumento na qualidade do diálogo, ele se abriu. Olha que coisa espetacular, né? Então, ela não fez nada para ele mudar, porque você tem que mudar nada disso. Ela mudou o jeito de falar. E por quê? Porque veio consultar e a gente tratou, então, de ver os padrões de comportamento dela que estavam afastando ele dela, né? Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, mas não é nada fácil realizar essas mudanças, ele é muito difícil, não tem lado para chegar, tudo que eu falo ele reage, ele é orgulhoso, sabe assim? Então a pessoa pode até ser também, não vou falar nem que não é, mas a pessoa só vê o negativo, né? Então aí você pode chegar para mim e falar isso, e eu vou te responder assim, olha que legal, você já identificou um ponto que precisa ser olhado. Vamos pegar essa reclamação, vamos pegar o seu lamento e vamos verificar que aí tem uma oportunidade. Passo de sofrimento, mas um passo de conquista ali na frente. Vamos olhar de outra forma para esse acontecido, para essas coisas que você está falando que ele tem, né? Então, você tendo reparado onde é o ponto, que beleza, daí que você vai partir, né? Então, deixa de ficar lamentando, deixa de ficar achando que é difícil, não é assim? Fala, é nesse ponto que eu preciso atuar. Nossa, que bom, acabei de entender que eu estou agarrada com essa coisa aqui, mas eu quero resolver, né? E assim, não é? A pergunta é, você vai desistir por causa dessas coisas todas, ou você vai descobrir um jeito diferente e eficiente de abordar esse relacionamento? Aí é que está, né? Se desistir, já perdeu a chance de ganhar qualquer coisa nessa caminhada aí, né? Os louros da vitória não virão, né? E nesse caso, você vai caminhar para a depressão rapidinho, vai entrar para uma zona muito mais conflituosa do que já está. É isso que você quer? Claro que não é, gente. Claro que não é. Então a gente tem que pôr a mão na consciência, né? Afinal, qual o melhor caminho para resolver essas questões de relacionamento e outras também em nossa vida? A pergunta é de novo a mesma, né? Você quer realmente acertar? Então tenha certeza que a melhor ferramenta é a numerologia, com os seus 7 segredos numerológicos. Cada segredo é uma orientação, né? E todos os segredos, eles se complementam, na verdade eles se interpenetram, dificilmente um vem atrás do outro, mas a gente faz um plano, né, para seguir estrategicamente, porque funciona, mas costuma que a coisa é muito dinâmica, né? E você sabendo cada segredo com seus atributos, você vai reconhecendo e aquilo vai dando para você uma compreensão imensa. Uma das pessoas que está fazendo a minha mentoria, ela falou, nossa, eu já estou conseguindo perceber os números aqui quando eles chegam para mim. E eu já estou ficando antenada com a maneira que eu tenho de agir naquela circunstância, naquele momento. Gente, isso é que é o necessário. É você se tornar capaz, né, de a cada momento da sua vida, pelo conhecimento que você já tem, de aplicar instantaneamente, né? Mas se não tiver conhecimento, não vai fazer isso. Então, o que é que acontece? Você vai ter autodomínio.
Você vai saber, nossa, agora foi esse desaforo que ele fez, mas eu não vou cair nisso. Você percebeu na hora que você pode ir para o tobogã. Você já respira fundo e já fala, não vou entrar no lamento. Respira fundo e fala, o que será que está acontecendo com ele? Porque ele está exibindo essa desarmonia. Ou você virou completamente o jogo. Você virou completamente. Mas como que você vai virar se você não entende nada disso? Né? Então, conhecer e aplicar os 7 segredos numerológicos é algo fundamental. Porque então aí você tem autoconhecimento, você é capaz de se autodominar. E é capaz de, por isso, dominar as situações. E quando chega no 7, chega na sabedoria, né? Chega na sabedoria. Qual que é a única possibilidade da gente acertar? Agir com sabedoria. Sem sabedoria, a gente vai ficar batendo a cabeça. Não é verdade? A vida é feita de escolhas, não é? Então, eu pergunto, o que vale mais? Conhecer e aplicar esses 7 segredos na sua vida, salvar seu relacionamento, melhorar sua vida em todos os aspectos, ou vai continuar ignorando que há um jeito eficiente e bom, mesmo que esteja ouvindo, está ignorando ainda, né? E vai deixar tudo piorar? Gente, não dá, né? Então, fazer essa análise agora que você está ouvindo essas coisas e começar a se redirecionar, já vai aplicando tudo que eu vou explicando aqui, né? Fazer essa análise é muito importante. Agora, se você quer deixar como está também, é uma escolha, né? É o que eu falo. Escolher o sofrimento é uma escolha. Escolher errado é um sofrimento, porque traz sofrimento, não é? E isso nós temos que ter um entendimento e pensar nisso diariamente. Eu posso escolher o caminho da dor ou o caminho do amor, né? Por exemplo, né, tem a historinha lá dos dois no metrô. O rapaz entra no metrô, tem uma moça, e sabe quando cruza aquele olhar assim, né, que aquele olhar faz todo sentido para alguma coisa, mas no ponto seguinte a moça desce. Desceu atrás, né? Então, é isso. Quanta coisa poderia ter vivido, né, de boa, de maravilhosa, mas ele não desceu atrás, não é verdade? Então, gente, tem noção das coisas que a gente perde? Se você está aqui ouvindo essas coisas, não é por acaso também, não é verdade? Com certeza, tudo isso que eu estou falando aqui é a pista que você precisa, é a indicação que você precisa para conseguir a transformação necessária aí no seu relacionamento, né? O que eu te falo? Eu te convido para continuar me acompanhando. Eu tenho feito esses encontros na segunda, na quarta, né? Sempre vai ter um assunto mais específico. Hoje eu falei um pouco mais geral sobre todos os conceitos, mas sempre a gente vai estar abordando uma coisa específica, né? Agora, eu gostaria de comentar também com vocês como eu descobri que a numerologia é a melhor ferramenta para salvar relacionamentos. Como que foi essa descoberta? São 12 anos que eu estou dedicada a esse estudo, né? Que foi a única coisa que explicou a minha vida foi a numerologia. No caso, eu estudei o meu mapa numerológico, né? E depois comecei também a trabalhar com isso. E eu comprovo na minha vida, diariamente, na minha vida, na vida das pessoas que eu atendo, nos familiares, amigos, é impressionante, né? A ação dos números em nossa vida, como ela é real. E então, é uma coisa que é simples demais. Como eu disse, os números são exatos. Basta conhecer, seguir a orientação, né? Que os números são exatos e são perfeitos. Eles compõem o processo criativo universal, por isso que serve para todo mundo, para qualquer circunstância, em qualquer época da vida. Nós podemos conseguir tudo aquilo que nós queremos, quando a gente sabe usar esses 7 segredos. E não é passe de mágica, gente, é conhecimento aplicado.
Tudo que a gente faz com conhecimento de causa, nós acertamos. Nós temos resultados bons. Vamos nos lembrar disso, né? E o pequeno passo que eu vou deixar para você praticar, já começar agora, para você começar a ter sucesso aí no seu relacionamento, é você ter um caderninho de planos. Ó, esse aqui é o meu caderninho de planos. Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, né, porque quando eu fiz esse caderninho, o meu anseio era liberdade, né? Ó, viajar, etc., mar, essas coisas. Então, eu fui colocando aqui as coisas que eu planejava para mim. E eu estava folheando esse caderno e deparei aqui, quando foi para entrar 2021, eu anotei as seguintes coisas, as seguintes perguntas aqui para eu me fazer, né? O que você precisa conseguir, custe o que custar? Anotei lá, né? Para me direcionar no 2021. Por que você precisa conseguir isso a qualquer custo? Tá aqui anotado. Aí eu fui respondendo embaixo, né? Fiz a pergunta com azul, respondi com vermelhinho. É possível conseguir isso? Aí pus lá a minha resposta. O que fazer para conseguir? Aí listei o que eu achava que podia, né? Como fazer para conseguir? Também listei o que eu achava que eu poderia fazer. Como eu posso ajudar, né? E assim, aqui uma série de perguntinhas e de respostas. Então tá aqui meu caderninho de planos. Eu aconselho você a ter o seu. Comece já, né? Comece do ponto de partida, porque qual que é o ponto de partida? Não é o primeiro passo? Você vai precisar de ter aí um caderno onde você anota os seus anseios, os seus desejos, os seus projetos, e ali você vai tecendo, não é, o programa que você quer acompanhar. E mais para frente a gente vai falar melhor desses programas aí, né, de como fazer isso. Então, muito obrigada aí pela sua atenção, muito obrigada por ter comentado, né? Te agradeço e te aguardo na quarta-feira, junto com todas as outras pessoas que quiserem vir. Então, uma boa noite, faça bom proveito, faça o seu caderninho de plano e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.